É isso, igreja, vamos embora, pega a tua Bíblia, abra em Romanos capítulo 13, e eu vou dando sequência, finalizando ao longo desse mês, esse último aspecto aí, a esse outro lado da moeda, como eu venho falando com vocês, sobre a necessidade, coloco dessa forma, minha e sua, nossa decisão em se comprometer com a vontade de Deus para a nossa vida, da qual nós devemos buscar. Efésios fala sobre isso, mas também a direção para nós caminharmos. Eu li uma passagem aqui recentemente em Jeremias, diz que não compete o homem direcionar o seu caminho, nem aquele que caminha também direcionar os passos. Está escrito isso lá, anote aí para você ler em casa, Jeremias 10, verso 23. Então, falando sobre esse aspecto, a gente entrou lá em Romanos, e obviamente pelo tempo que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo diz lá, outra razão para a gente viver correto, é essa que vocês sabem que já é tarde. Em que sentido, pastor? A vinda de Jesus está às portas. Pelo tempo, pelos sinais de tudo que está acontecendo, gente, vocês não tenham dúvida, o tempo está se esgotando, disse Paulo. Então despertem, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando nós cremos no princípio. No verso 12, a noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo. E Paulo então ele agora começa a dizer algumas coisas a respeito sobre o comportamento da igreja. Portanto, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, de uma vida correta, como devemos fazer os que vivemos na luz do dia. Que passagem, gente, tremenda. Olha o verso 13 aí na King James. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, já conversei sobre isso aí, e depravação, não em desavenças e invejas, no verso 14, mas vocês devem se vestir do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer as concupiscências da carne. Meu Deus! Palavra tremenda, eu li aqui um tempo atrás sobre Efésios 5, Paulo falando mais ou menos a mesma coisa, mas eu quero entrar nesse aspecto, que essa é uma igreja definida como sendo a igreja do fim dos tempos, que é a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,14, o anjo da igreja em Laodiceia, Jesus fala para João, escreve para ele e diz, e que ele vai dizer, olha, eu conheço as obras que você realiza, e que você não é frio nem quente, como lemos domingo passado, quem dera você fosse frio e quente, palavras de Jesus, hein, gente? Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de o quê? Chamar o Raul. Isso é no popular, alguém entendeu isso aí? Vou chamar o Raul. Muito bem, verso 17, você diz, estou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. E aí Jesus dá essa declaração assim que eu vou te falar, esse retrato, essa ressonância do céu. Olha a ressonância do céu mostrando tudo. Cara, você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí Jesus começa a mandar. Eu estou te aconselhando que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você, de fato, enxergue, ele seja rico, perdão. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. É o seguinte, colírio para os teus olhos, para ungir você, a fim de que você possa ver. Meu Deus. Depois no verso 19, Jesus dá essa declaração super importante, e eu venho falando sobre isso, a importância de Deus nos corrigir a nossa rota, a nossa direção, a nossa maneira de pensar, porque a nossa maneira de pensar, ela decide a nossa vida. Então, se eu estou pensando diferentemente da proposta que Deus tem para mim, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque eu estou a ponto de decidir algo fora da rota de Deus. Quem está ouvindo, diga aleluia. Então, eu repreendo, eu disciplino, a quantos eu amo, portanto, seja zeloso e faz o seguinte, arrependa. Arrependimento implica em mudança.
Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Ok, eu pego a minha mentalidade, o que eu acho, o que eu penso, jogo fora e de coração abraço o que Deus tem a dizer, porque creio. É a verdade, assim funciona. No verso número 20, eis que eu estou à porta, Elinho, olha, eu estou batendo, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu vou entrar. Eu vou entrar nessa casa, eu vou cear com ele comigo, nós vamos ter comunhão e nós vamos seguindo adiante. Gente, que passagem. Cada vez que eu leio, eu fico mais, meu coração levanta um temor muito grande. E no verso 21, ao vencedor, eu darei o direito, aquele que vencer, aquele que corrigir, aquele que se arrepender, gente, olha só. Eu vou dar o direito de sentar-se comigo no meu trono. Meu Deus. Uau. Tremenda essa passagem. Então, eu estava falando sobre 3 coisas, daqui eu vou seguir adiante, mas comentando um pouquinho sobre as cartas do Apocalipse, mais para frente a gente pode até fazer um estudo disso aí, comentando, porque cada carta, ela tem assim, a sua singularidade de situações que aconteciam lá naquele lugar. Nós podemos ter essa visão geral de que tudo que acontece ou aconteceu nas 7 igrejas lá do Apocalipse, né, da Ásia Menor, que eu mostrei umas fotografias aqui, elas acontecem no dia de hoje, mas de um modo geral, todo mundo que estuda, a galera toda, distribui as igrejas conforme o tempo, vamos dizer assim, as eras. Então nós estamos aí nessa última igreja, a última igreja Laodiceia, é o tempo que nós estamos vivendo com algumas coisas bem importantes que a gente vai seguir. Mas eu tinha tirado 3 coisas, alguém lembra disso aí? Ó? Primeira delas, todas as cartas às 7 igrejas falam de um julgamento sobre conduta, sobre comportamento. Fala da necessidade, gente, essa palavra é boa, de correção para que eu chegue ao vencedor. Ok? Deus, Ele estará sempre corrigindo a mim, a você, diga amém. E se entregue a isso, gente, a essa necessidade é nossa. Ok? Ele é aquele, olha, Elinho, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, Isaías 30, verso 21, cara, os teus ouvidos vão ouvir algo, você vai perceber, eu vou te iluminar algo para te corrigir, esse é o caminho. O que é essa possibilidade, andando nesse mundo de influência, gente, de contaminação, com várias formas de pensar que não são verdadeiras, é muito grande. É muito grande. Eu não posso cair numa cilada que eu estou tão seguro ao ponto de seguir adiante. E não ter um coração aberto para perceber, como eu li com vocês no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho, caminho eterno. É isso que Deus está fazendo comigo, contigo. Essa é a igreja do fim e precisa ser muito bem dirigida. E sobre isso tem exortação, estava lendo com o pastor Teixeira lá em cima, 1 Pedro. Ele mesmo, a responsabilidade de exortar, de corrigir a mim e a você. Porque nós fomos comprados por preço de sangue, precioso, ok? Nós somos o corpo de Cristo. Segunda coisa que eu tinha falado, é que 5 igrejas, veja gente, 71%, Jesus pede um arrependimento, uma transformação, uma metanoia de obras mortas, para que a gente possa chegar ao vencedor. E por último eu tinha falado aqui, e somente 2 igrejas, Jesus só falou assim, olhou para elas e disse assim, ó, continua nesse caminho, nessa perseverança. Ele dizendo, está tudo certo, mas ó, continua nesse caminho. Agora de 5 para 2 tem muita correção, tem muita coisa que acontece, e nós temos que ter esse coração aberto para receber correção. Diga aleluia. Então Jesus, ele faz uma comparação da sua igreja, e vamos embora segurar aí, em Laodiceia, com a realidade ou estilo de vida da própria cidade. Eu tinha comentado sobre isso. Ele fala sobre esse entendimento aí, ó, de arrependimento. O nosso estilo de vida, gente, ela precisa estar baseado naquilo que Deus está mostrando na sua palavra. Ele é a palavra. A palavra não é uma informação, eu sempre digo isso, e vocês que nos assistem aí, a palavra não é algo para eu ouvir ao ponto de vista, Deus falou. Não, o que Deus ele diz passa a ser o nosso estilo de viver. Porque em cima da sua palavra há uma decisão, uma escolha da nossa parte.
muitas vezes nós somos confrontados pela verdade de que a minha maneira de pensar não é verdadeira. E eu vou entrar numa série nova já, falando justamente sobre esse verso, está lá em Efésios 4, 28, dentro de um conteúdo, obviamente, de um contexto bem bacana que o apóstolo Paulo fala sobre a velha criatura, já era, é a nova criatura, ela tem que se revestir de um novo entendimento, e fala lá, não dê lugar ao diabo, Elinho, você não precisa mais, porque você é uma nova criatura, você tem uma identidade, a autoridade. E em Efésios diz que todo o império das trevas está debaixo dos pés da igreja, do corpo, ok? Deus te deu uma nova identidade, nessa identidade há uma autoridade. Então a minha escolha agora pode ser uma escolha totalmente voltada para a verdade, eu vou fechando as portas para que o inferno não entre. Amém, igreja? Beleza. Então, nesses 7 versos, Jesus, ele declara a condição espiritual da igreja. Essa que é a verdade. Uma condição espiritual, ouça o que eu quero te dizer, gente, não está baseada no que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Vou repetir isso. A condição espiritual não pode ser aquilo que eu penso de mim mesmo, porque eu posso estar meramente pensando humanamente. Eu penso que eu estou bem. Você viu Jesus falando? Vocês pensam que estão bem, está tudo certo, não preciso de nada. Essa é uma maneira natural, temos que tomar cuidado. Então, essa condição espiritual é complicada. Porque veja, vou voltar a lembrar, eu conheço as obras, Jesus, já coloquei, eu conheço as obras que você realiza, e Jesus falou, você não é quente nem frio, quem dera você fosse, verso número 16, bom, eu estou pronto de vomitar, cara, porque você é morno. Agora veja, Jesus, ele faz, eu expliquei isso, mas eu quero voltar para aqueles que não ouviram, mas bem interessante, porque Jesus, ele faz uma analogia da igreja, dela ser morna, e tá para chamar o Raul, como eu disse, e ele faz essa analogia com as águas da cidade de Laodiceia, que eram de fontes mornas, eram águas impróprias para beber, gente. Sabia que Jesus é a fonte de água viva? Vou repetir, ele é a fonte de águas vivas, limpas, das quais nós temos que beber todo dia. Que tipo de água eu estou bebendo, cara, está me fazendo mal. As águas daquela cidade não poderiam ser bebidas. Usando essa comparação, eu quero te falar que Jesus fala sobre o esfriamento espiritual. Pastor, mas tem possibilidade? Mas eu estou na igreja há 15 anos. Entre estar na igreja e estar frio, não tem a menor relação. Eu posso fazer tudo isso de maneira mecânica. Eu posso fazer isso como um compromisso religioso. Quem está ouvindo isso nessa manhã? Mas por dentro, o fogo já está apagado há muito tempo. O fogo arderá continuamente no altar de Deus. Uma responsabilidade não é da instituição igreja, da parede ou a placa. Há uma responsabilidade da nossa parte, nossa, pessoal, manter o fogo aceso. A possibilidade dele apagar é real, porque daqui a pouquinho aquela lenha ali queima, ele vai apagando, mas eu tenho que manter aquilo. Eu tenho que trazer uma nova lenha. Eu preciso manter algo pessoal. Você entende que por mais que nós estejamos juntos, e há essa necessidade nesse fim dos tempos de nós nos encorajarmos uns aos outros, é responsabilidade pessoal me manter aquecido, manter o fogo em alta, de maneira pessoal. Então é isso que Jesus está falando, tem um esfriamento espiritual aí, sobre a condição de não estar mais queimando por dentro. Ok? Por quê? Porque eu entrei numa rotina. Exatamente, esse é o problema da rotina. Mas com Deus, ela precisa ser uma rotina viva.
E você sabia que para manter um fogo você precisa ter sacrifício? Porque o fogo vinha de um sacrifício. Todo sacrifício tinha que ser feito de manhã e de tarde. E era responsabilidade do sacerdote manter o fogo das lamparinas, de tudo, aceso. Esse é o conteúdo pessoal. Então você vai me falar assim, vamos para o pastor, então quer dizer que é muito mais do que a igreja? Claro que é, porque senão eu vivo só essa jornada que eu posso considerar espiritual, mas na verdade ela é religiosa, porque nada acontece, eu não mudo a minha maneira de pensar, eu acho que está tudo legal, beleza, eu vou caminhando, eu vou seguindo. Não tem um amém nessa manhã. Eu estou fazendo você pensar. Jesus, ele fala, gente, da perda, da sensibilidade, de reconhecer por consciência a importância de estar ligado de contínuo na fonte da vida, as águas cristalinas. Essa a gente tem que beber de maneira contínua. Elas são saudáveis, elas edificam a nossa vida. São águas que nos lavam. Alguém entende a necessidade de ser lavado? Pelo sangue do Cordeiro. Água tem esse conteúdo, gente. E fala sobre o conteúdo de lavar, lavar, lavar. Tirar as impurezas. Muitas vezes uma maneira errada de pensar. Vamos falar de impurezas? São maneiras erradas e mentalidades que muitas vezes são trevas, são impurezas, que fazem com que eu e você tomemos decisões erradas. Precisa ser lavado isso, ok? Tudo isso por contaminação de viver neste mundo decaído, de várias influências ao nosso redor e até dentro da nossa casa, com tudo que a gente vê, a gente ouve. Lembra Levítico, eu falei aqui agora, eu vou voltar a ler esse verso também, né? O fogo sempre, diga sempre. Mais uma vez, sempre. Pastor Hélio, dá trabalho? Tudo dá trabalho. Quer ter um cachorro e não quer ter o trabalho de cuidar do cachorro. Não vai funcionar. Aí fica na mão do pai e da mãe cuidar. Filho, eu vou te dar um cachorro, você cuida dele? Claro, eu cuido. Cuida nada. Não dá 2 dias, já não está nem querendo saber mais. Então, ok, sempre, mais uma vez, diga sempre. O fogo sempre ficará aceso, ele arderá sobre o altar, não deve ser apagado. Veja, eu quero que nessa manhã você faça essa separação. Eu tenho orado e pedido ao Espírito Santo que você entenda isso. O meu fogo não arderá pela segurança de estar vindo à igreja. Por eu ser cristão evangélico. Você tem que separar a instituição. Jesus é uma pessoa. Que você e eu temos que ter comunhão com Ele todo dia. Porque é Ele que mantém o nosso fogo. É Ele que aquece o nosso interior. É Ele que irradia, é Ele que ilumina. Isso não tem nada a ver com placa. Precisamos nos congregar. Nós somos uma congregação que tem um nome. Tem uma chamada ministerial. Mas não ponha força nisso. A minha igreja, não, a sua igreja, como assim? Você já vai falar da instituição? A gente respeita, eu também respeito. Mas não pode colocar acima de Jesus o Rei da Glória. Alguém está entendendo isso nessa manhã, gente? Ah, porque só a minha igreja salva. Eu já ouvi isso aí, hein? Como assim, cara? Quem salva é Jesus. Eu estou levando as pessoas para a instituição religiosa ou eu estou levando as pessoas para conhecer a Jesus? Porque se eu não conheço a Jesus, eu posso estar dentro de uma instituição religiosa e a minha vida não vai andar. Pode ser que eu não seja nem nova criatura. Jesus chegou para Nicodemo para falar, cara, você é um religioso, você entende tudo das leis, você é um cara aí educado aí, você é um dos principais. Só vou te mandar essa, você tem que nascer de novo.
Tipo, Jesus, sai dessa instituição, é o que ele está te falando. Me recebe, a tua vida vai mudar. É tempo da gente colocar isso no seu devido lugar, gente. Porque Jesus vem buscar, não é instituição, ele não vai carregar a placa da Academia da Fé. Ele vai levar, é você que é dele. Cheio do Espírito Santo, caminhando com ele, com temor em alta. É esse que ele vai levar. Isso tudo vai ficar. É óbvio que nós organizamos para levar a palavra, você precisa ser ensinado. Aqui tem uma escola maravilhosa, nós temos a nossa chamada, é bem clara, estamos mandando ver, fazendo o que a gente precisa fazer. Mas não ponha o coração naquilo que eu acho que está tudo bem vir no domingo à igreja. Eu contei aqui que fizeram uma estatística na América, onde a pessoa se considera um membro efetivo da igreja, aparecendo na igreja 2 vezes por mês na igreja. Como muitas vezes acontece aqui, tem uma galera que serve na igreja, mas só aparece de mês em mês. Cadê essa galera? Não, agora, só agora que Deus está falando? Porque a pessoa acha que cerebralmente ela está sendo lavada, ela está em kit com Deus. Eu sirvo na igreja. Ei, pastor, não fala nada não, eu dou dízimo, dou oferta, é mesmo? Você não sabe de nada, cara. Você está apagado totalmente e Jesus vai chamar o Raul. Importante nós ouvirmos isso? O que eu venho pensando a respeito da minha vida espiritual, cara? Porque se eu estou pensando da maneira própria, eu viverei de maneira própria. O temor a Deus vai aumentar na minha vida. O amor, a paixão por Ele vai queimar. Tem alguma coisa errada. Porque essa é a igreja que não precisa de nada. Jesus, não precisa nem de você. Porque eu organizo, eu faço tudo. Olha que bonito. Santuário legal. A gente sabe fazer tudo. A gente precisa de você. Era mesmo que eu estou vivendo dessa maneira, gente? Era mesmo que eu recebia Jesus como Senhor e Salvador? Eu sou nova criatura, mas eu estou vivendo igual o mundo vive, cara. Em tudo aquilo que nós já lemos lá, que não faz parte mais da nossa jornada, porque nós somos dele, corpo dele. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho um padrão de viver. E o padrão é ele mesmo. Por temor a Ele e amá-lo é que nós vamos nos sacrificar e não permitir que os desejos, as concupiscências da carne ganhem espaço. Aí sim, vamos fechar as portas, aí o inferno não tem nada a ver comigo. Como eu falo, eu sou de Jesus, mas vivo uma vida aquém da verdade, fazendo coisas indevidas. É isso que está acontecendo. No verso 13, o fogo arderá continuamente, queimará sobre o altar, não deve ser apagado. Responsabilidade da igreja e instituição? Não. Responsabilidade eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Temos que manter esse fogo em alta, pessoalmente. Através da nossa comunhão com a pessoa de Jesus. Paulo faz a exortação lá em Romanos, capítulo 12, verso, quanto ao zelo, Elinho, não seja descuidado, hein? Quero te falar, seja fervoroso de espírito, Elinho, servindo ao Senhor. Gente, isso aqui tem um sacrifício. Tem um sacrifício de se congregar, obviamente, tem um sacrifício diário, de um posicionamento diário. Não tenha dúvida, verso 12, alegrem-se na esperança, ali, seja paciente na tribulação, quando a chapa estiver quente, tenha paciência e seja perseverante na comunhão. Isso está escrito, gente, é porque nós temos que lutar contra isso. A nossa luta é contra a carne, contra os desejos carnais. Em si, não estamos lutando contra o diabo, porque ele foi vencido na cruz do Calvário. Eu sou uma nova criatura, eu sou o resultado de uma vitória contra as trevas. Jesus foi lá,
fez isso aí no ringue, apanhou, mas venceu e pegou o cinturão e me deu. Porque ele lutou no meu lugar. Se ele venceu, eu venci também. Mas não pense agora que a gente agora vai ficar com esse cinturão e vivendo a gente da maneira como eu acho. Só porque eu estou numa igreja. Ah, eu sou crente evangélico. Isso é religião. Isso não é vida. Então, essas são as recomendações do Espírito, igreja, para nós nos mantermos vivos. Em outras palavras, queimando por dentro. Vamos voltar para o texto? Então está lá, você está dizendo aí, ó, você é rico, eu estou bem de vida, não preciso de nada, Jesus. Será mesmo? Aí Jesus dá essa declaração aí, ó. Essa sentença, eu digo assim, gente, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você quer conhecer bem uma pessoa, deixa ela falar. Deixa ela falar. Se você tiver sensibilidade no mundo do Espírito, você não está criticando, você não está julgando. Mas se você tiver sensibilidade no mundo do Espírito, você vai ver se todo aquele relato que sai da boca, ele tem conteúdo verdadeiro. Porque muitas vezes eu só estou botando para fora aquilo que está dentro de mim, mas não tem nada de verdadeiro ali. Apenas disposições carnais, maneiras humanas de pensar. Alguém está entendendo? Pastor Teixeira falou algo maravilhoso. Você se alimenta daquilo que você profere. O meu espírito se alimenta. Então, de repente, eu estou me alimentando daquelas pipoquinhas doces, assim, aquele saco rosa. O tempo todo. Cara, vai dar cárie, daqui a pouco dá dor de barriga, vai ter que tomar um vermífugo, vai sair umas verminoses aí. Não tem condição, cara. Você está aquecido em Deus, você vai crescendo nele, você vai querer conversar o tempo todo das verdades, cara. Porque aquilo te alimenta. Eu não perco tempo conversando besteira. Eu gosto de estar com essa galera aqui que a gente está sempre conversando, uma palavra, manda para cá, outra para lá, um edifica e tal. Isso é bíblico, está escrito. Isso não significa que eu sou melhor do que ninguém, gente. Ou você entende que você é uma nova criatura. Então o teu sorriso é diferente, os teus olhos, tudo é diferente. Porque tem uma maneira nova de pensar. Está pegando? Então essa é a sentença espiritual. Jesus, eu estou bem. Não preciso de nada, eu não preciso de correção, não preciso de nada. Eu acho, eu penso, eu desejo dessa maneira. É legal, eu estou ouvindo isso aí. Não, bacana, isso que eu estou ouvindo aí, ó. Essa doutrina que a Bíblia fala que é doutrina de demônio, eu estou gostando dela, hein? Que me deixa muito à vontade. Tu está morto e não sabe. Como à vontade? Vontade porque é legal, porque o que eu estou ouvindo não me confronta, me dá muita segurança ao ponto, não, fica tranquilo, você está seguro. Olha, Jesus te ama. Amém. Pastor Hélio, amém, Jesus. Claro que Jesus te ama, tanto Ele te ama, a você e a mim, que Ele me corrige, que Ele me disciplina e diz ali, não entra nesse caminho. Popularmente, vai dar ruim. Não caia na cilada de estar confortável com uma mensagem que é maravilhosa, e eu creio também, é óbvio, nós temos uma herança em Cristo, uma mensagem, cara, o Espírito Santo te revela aquilo, meu Deus, olha o que Jesus fez por nós. Agora, qual é a minha parte de cooperar, caminhando com Ele, uma jornada que precisa ser feita, onde Ele irá me transformar, dia após dia, de glória em glória. Cadê essa parte da igreja, da qual Laodiceia não está nem aí para isso? Então essa é a sentença espiritual da autossuficiência, de não precisar depender mais de Deus, porque, pastor, eu penso, eu sei,
está tudo certo. Essa é a igreja do fim, que prepara tudo como quer, faz o que quer, acha que está legal e que tem uma baita de uma segurança. Como se tem uma baita de uma segurança, se o próprio Senhor Jesus está chamando o Raul da relação à minha vida? Eu vou chamar o Raul ali, eu vou te tirar de mim. Uau, gente, será que ninguém enxerga isso ou só eu que estou maluco? Esse pastor, ele é legalista, hein? Eu não estou nem aí porque acha o meu respeito, cara. Eu amo a igreja, nós temos que ouvir coisas que mexem com a gente. Será que eu estou ouvindo coisas que não me põem mais de joelho, pedindo a Jesus, por favor, me ajuda? Não estamos pedindo mais ajuda? Mas estou pedindo ajuda para Jesus vir me abençoar o que eu quero, a minha proposta. Como assim? Que tipo de vida é essa? Que tipo de estilo de pensar é esse? É o autossuficiente. Eu não dependo. Eu não preciso de nada. Essa é a igreja do fim. É a igreja da qual o apóstolo Paulo diz que é apostasia. Ela é aposta e não sabe. Laodiceia, a igreja apóstata. Para ouvir isso de Jesus? É claro que é apóstata. A igreja de Laodiceia, segura aí o cinto aí, pode mais um pouquinho? Ok. A igreja de Laodiceia também tipifica a igreja do fim, como sendo a igreja, acabei de dizer, apóstata. Da qual o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, disse: olha, vocês não se preocupem, eu já recomendei isso, e vou voltar a dizer, que antes da vinda do Senhor, duas coisas aconteceriam. Primeiro, a apostasia da igreja e a revelação do filho da iniquidade. É ele mesmo, o capetão, o anticristo. Veja bem como nós estamos nesse tempo. Num tempo da igreja autossuficiente. E quer promover sempre a sua vontade, o seu conforto e ouvir aquilo que é agradável a si mesmo. Uau! Bum! Na cabeça do inferno. Vamos decapitando os demônios enganadores que estão sobre a igreja, porque o mundo jaz no maligno, mas os demônios enganadores, do qual Jesus disse que no fim dos tempos, o engano ele proliferaria, é isso aí que está acontecendo, aumentaria, tome cuidado, é um engano sobre a igreja. A igreja de Laodiceia é a igreja onde o controle está na mão do homem. Segurou o controle, a televisão vai virar na tua mão. O controle está aqui, pastor, no meu cérebro, na minha maneira de pensar. Eu quero, vou fazer dessa maneira e tal. E vou tocando o meu barco todo dia. E nem sei que eu estou fora de rota. Então é a igreja na sua capacidade de autorrealização, segundo a sua própria vontade. É o que determina o seu desejo e não a vontade de Deus. É olhar para a minha vida e planejar tanto ao ponto de colocar Jesus do lado de fora. Não vai dar certo. É a igreja, eu penso, eu faço e vou fazer acontecer. O nome, escutem, o nome Laodiceia significa opinião. O costume do povo. Quer dizer que então o que eu estou valorizando é a opinião do homem. O homem sou eu. Eu valorizo o que o homem quer. A vontade do homem. Aonde está Deus nisso, igreja? Eu pergunto, nós somos dele. Eu sou corpo dele. Alguém está no comando, ele é a cabeça. Jesus, em várias passagens, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu e você seríamos diferentes? Claro, tem uma lacuna gigante. Há anos, a gente tem uma escola aqui, há 26 anos, vai fazer esse ano.
E a gente ensina como você caminhar com Deus. Eu preciso aprender a caminhar com Deus debaixo da direção dEle e da vontade dEle. Como é que é esse negócio de reconhecer, pastor Hélio, a vontade de Deus? Pois é, nós temos que aprender a reconhecer. Paulo disse em Efésios 5, os dias são maus, Elinho. Vá comigo em Efésios 5, deixa eu ler só esse pedacinho. Abra a tua Bíblia. Vocês ainda me amam? Ah, graças a Deus. Porque eu te amo demais, senão eu não estava trazendo essa mensagem. 5, verso 14, de novo, olha. Desperta você que está dormindo. Se levanta dentre esses mortos, Cristo, a obra da cruz, o Messias, vai te iluminar para te mostrar. Portanto, vejam, verso 15, Efésios 5, 15. Veja, Elinho, prudentemente como você está vivendo. Ele está falando de comportamentos, de práticas. Como é que você está vivendo? Não seja um infantil, nécio. Cara, seja sábio. Faz o seguinte, vamos embora remir o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, pelo tempo que nós estamos vivendo, pelo propósito do céu, não se torne insensato, mas procure compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você sabe que eu posso descobrir muitos anos depois que eu entrei para uma instituição chamada igreja religiosa, parede, placa, e viver anos fora da vontade de Deus. Pode dar ruim nesse final. Mas como assim, pastor? Você viveu para você mesmo. Não existe isso. Não tem mais essa possibilidade. Eu fui comprado. Você também. Eu sou corpo dele. Ele é a cabeça. Quem manda? É ridículo, né? Mas o ridículo nos ensina. Que tipo de vida eu estou levando? Uma vida para mim mesmo? É por isso que os casamentos estão acabando, porque o cara quer viver para si mesmo, ela também quer viver para si mesmo, não vão ficar juntos. Soberba em alta, o orgulho em alta, não está nem aí para a vida dos outros, não pensa nos outros, só pensa em si mesmo. Amantes de si mesmo. Esse aí é o selo do fim dos tempos, da vida do ser humano. A igreja que cai nessa cilada entra dentro de Laodiceia. É a igreja que não precisa de ninguém, eu não preciso de nada, não precisa do pastor para me falar, não estou gostando dessa palavra não, pastor, eu vou trocar de igreja. Então troca ontem. Pode saltar de banco em banco. É a dança das cadeiras. Amém. Dança aqui, dança lá, dança para não sei aonde, vai e tal. É a hora que acostuma com o pastor, acostuma com a igreja e tal, já não... E assim vai. É esse comportamento? É assim que eu vou viver? É maravilhoso, nós temos entendimento que nós somos em Cristo Jesus, gente. Tem um privilégio, uma baita de uma autoridade que Ele nos deu, de nós escolhermos todo dia Ele. Ele me deu esse privilégio de escolher Ele todo dia. E renovar o meu pensamento ao ponto de não fazer besteira. E essa contaminação está muito alta. Está pegando. Nome Laodiceia significa a opinião, não de Deus, é a minha. Do homem, o povo. Ah, pastor Hélio, mas a voz do povo é a voz de Deus. É ruim, hein? Nunca foi e nunca será. O que Deus tem a dizer chama-se verdade. Luz, bênção, alegria, prazer, ânimo. Quem viver na verdade vai dar tudo certo. Hein, pastor Gustavo? Cadê? Já sumiu? Foi para o alvo. E quem vive a sua opinião vai dar tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Só mais essa frase. Vamos embora continuar. Ainda vai aguentar domingo que vem? Amém. Glória a Deus. Comparativamente. É essa igreja aí, ó. Eu faço e aconteço, pastor. Mas deveria ser o contrário. Deveria ser a igreja. Tudo é Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas.
É diferente, gente. É diferente a gente não valorizar a instituição religiosa, ou a placa, ou a parede, e chegar nesse ambiente com temor a Deus e falar: meu Deus, eu tenho um encontro contigo hoje. O Espírito Santo fala comigo, mexe, trabalha na minha vida. Senhor, eu sou dependente de você. Nesse domingo que eu estou na igreja, mas amanhã também, segunda-feira. Olha, Espírito Santo, vai comigo amanhã, no meu trabalho, naquilo que eu preciso realizar. Aí você se mantém vivo. E a gente não cai na cilada de entrar para dentro dessa igreja do fim dos tempos, Laodiceia. Uma igreja onde Jesus começa a declarar, olhem para mim todos, eu para mim, Elinho, olha para você também, tá? Beleza, olha todo mundo. Você é infeliz. Nossa, Jesus, não acredito, mas Jesus me ama, é mesmo? Ele tanto te ama e ama a mim, que Ele manda ver a verdade para cima da igreja. Você é infeliz, pobre, cego, miserável e nu. Vou te recomendar, olha o conselho, você e eu, nós temos que comprar dele, tem que ir para ele. Não vai ser mais uma reunião que vai mudar a minha vida, não é mais um congresso, não vai ser mais uma conferência, porque aquele dia de conferência é maravilhoso. O que eu faço com aquilo que eu ouço? Na terça-feira que eu saí da conferência, na segunda e tal, já tem que acordar, e buzina, carro e ambulância, uau, 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 uau. E aí, o que eu faço? E nada acontece. Que mensagem, hein? Se a mensagem que eu ouço não me transforma, tem alguma coisa errada, não com a mensagem, mas comigo. Se não transforma a minha conduta, o meu comportamento, a minha atitude. Está quente, pastor Hélio? Tá. Deu para pegar isso nessa manhã? Vou finalizar no próximo domingo. Ainda tem algumas coisinhas para eu contar aqui sobre essa igreja. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé.